Confronto de volta das oitavas de final pela Copa Sul-Americana encerrado entre Ceará e The Strongest. O Vozão carimba sua vaga depois de vencer a equipe por duas vezes, 2-1, lá na semana passada, diante da altitude. O Vozão acabou vencendo por 2-1 e agora vence com facilidade na Arena Castelão por 3-0 essa equipe do The Strongest. Mas a facilidade ela veio porque muito em virtude do Marquinhos, que colocou a equipe para jogar para cima, para vencer realmente esse adversário, construindo as principais jogadas. O The Strongest na Libertadores, a equipe que vem oriunda, né, da Libertadores, não conseguiu vencer os seus adversários fora de casa. Foi um empate e 2 derrotas. E já o Ceará avança para as quartas de final mantendo 100% de aproveitamento. A equipe venceu todos os seus jogos, 22 gols anotados, sofrendo apenas 2. Um na primeira fase diante do Independente e agora contra o próprio The Strongest no primeiro jogo. Falando da partida de hoje, o Ceará entrou com uma proposta muito, digamos assim, para cima. Um time vibrador, tentando realmente vencer o seu adversário, que foi o The Strongest. A equipe entra com um sistema tático de 4-3-3 quando tem a bola, que é o Lima e o Mendonça fazendo as funções de pontas. Grata surpresa e ótimo retorno do Steve Mendonça. O jogador que tem 5 gols na Copa Sul-Americana mostrou por que ser uma das principais peças da equipe na temporada. E aí ele abdica de ter 3 volantes, um sistema que o Dorival usava bastante, e aí coloca o Vina para criar. Tira o Sobral e o Giovani em relação ao último jogo, né, o primeiro jogo das oitavas de final, e aí a volta do Richard ao lado do Richarlison, e aí que vem o diferencial. Ele coloca o Zé Roberto para iniciar o jogo, o atacante que fez um gol mágico, né, um gol histórico no jogo, no confronto de ida contra esse próprio The Strongest, teve a condição de titular hoje e foi muito bem. O Ceará começou criando, né, os caminhos da vitória pelo lado esquerdo. O Mendonça, logo ali aos 5 minutos, já tinham 3 investidas desse jogador que faz muito bem o X1, que faz muito bem o 1 contra 1 pelo lado esquerdo. Ora ele tentou achar o Vina e conseguiu, por pouco não se converteu em gol, e outra hora tentava ali bater cruzado, tentando achar o próprio centroavante, Zé Roberto. Mas o gol, primeiro que abriu caminho para essa vitória histórica do Vozão, foi do Richarlison. Logo ali aos 23 minutos, o Ceará não se viu muito ansioso com esse ímpeto inicial, conseguiu fazer da posse de bola um aliado realmente, construiu as principais jogadas com calma e paciência, que foi importante, e foi mais importante ainda quando o Richarlison conseguiu acertar uma sapatada que o Caio narrou muito bem durante a transmissão, abrindo assim o placar para o Vozão 1-0, vencendo o goleiro Vizcarra. E aí o segundo gol veio logo em seguida. O Ceará continuou mantendo ali a sua pressão de marcação em todos os blocos do campo. É bem verdade que quando você faz uma marcação alta, muitas vezes deixa espaço ali, principalmente do meio para trás, porque avança muito mais o meia e o atacante. Hoje não, o Ceará estava com o Richarlison e o Richard muito bem, pisando no campo de ataque, né, defensivo ali do The Strongest, e fazendo muito bem essa marcação, pressão e subindo os blocos. O do ataque, o do meio e da defesa muito bem quando precisava. Isso fazia com que o Ceará conseguisse recuperar logo muito bem a bola. E uma investida pela esquerda, o Mendonça achou o Zé Roberto aos 26 minutos e o atacante fez muito bem o papel de pivô. O Vitor Luiz saiu na cara do gol e marcou ali o segundo gol do Vozão, que volta mais uma vez a vencer diante de sua torcida pela Copa Sul-Americana. Segunda vitória do Marquinhos Santos, importante também para o treinador, para dar sequência, né, às outras competições que estão por vir. Quis o destino que fosse logo hoje, no segundo jogo pela Sul-Americana, a sua segunda vitória contra o mesmo adversário. O Vozão foi para o intervalo com um regulamento muito mais ainda debaixo do braço, podendo até empatar, tomar mais 2 gols. Ficaria muito difícil para esse The Strongest, que tem seu aliado realmente a altitude. É uma equipe que é difícil manter o seu padrão de jogo quando vai jogar fora de casa. Na Libertadores, para você ter uma ideia, só venceu um jogo em casa, e fora de casa acabou perdendo 2 e empatando 1. E aí o Vozão conseguiu vir para o segundo tempo
confirmou o favoritismo alcançado muito mais ao longo da competição, 100% de aproveitamento, não à toa chega para as quartas de final, tenho certeza que o Ceará vai brigar muito bem aí, se for o São Paulo, já que largou bem, né, também no seu jogo de ida, vai ser um adversário difícil, mas que dá para o Vozão encarar. Segundo tempo foi confirmada a vitória com um gol de Lima, logo ali aos 7 minutos, aproveitando um rebote de falta, uma bela cobrança de falta do Vitor Luiz, e aí o Lima acabou desviando de cabeça e marcando o terceiro gol. Isso aí o Ceará já conseguia mostrar sinais de tranquilidade dentro da partida, tranquilidade adquirida muito mais em virtude depois de abrir o 2-0 no primeiro tempo. A equipe soube muito bem explorar as linhas ofensivas pelos lados. Os treinadores, a gente comentava na transmissão, que jogam no 4-3-3, quando tem a bola, eles precisam muito de jogadores como o Steve Mendonça. O Lima, pelo lado direito, não consegue dar a mesma amplitude que ele, fazer com que o sistema defensivo adversário redobre ali a atenção e abra espaços à medida que o Mendonça abre muito pelo lado esquerdo, esse excelente jogador, que não fez gol hoje, é verdade, o Caio trouxe aí durante a transmissão, criou as expectativas porque ele estava muito bem na partida, mas acabou não marcando, fez até um gol, mas o VAR acabou voltando e anulando o gol do atleta colombiano, que tem 5 já na Copa Sul-Americana e estava doido para marcar. E já aproveitando o gancho, o Mendonça para mim hoje, até pela volta, pelo momento, de ser difícil essa retomada, depois de o jogador estar alguns jogos fora, desde o Atlético Mineiro, que não atuava, e aí ele vem para um jogo que é histórico, diante de sua torcida, e joga até os 40 minutos do segundo tempo em alto nível. Não é porque ele não fez um gol como ele estava acostumado a fazer nas últimas partidas que esteve disponível, que ele não deixou de ser um dos melhores jogadores em campo. Alinhado a isso, eu trago também como positiva a ótima postura do Marquinhos em querer propor a equipe para cima, uma equipe que propõe realmente o jogo. Não deitou em nenhum momento no regulamento que poderia empatar a partida, e ainda assim o Marquinhos colocou essa equipe no 4-3-3 ali com os 2 volantes, como a gente já citou, e conseguiu ali trazer o Vina também para dentro do jogo, peça importante junto com o Zé Roberto e, como a gente já falou, o Mendonça e o Lima, viu, meus amigos? E o pior da partida, se eu fosse já elencar aqui, não elencaria o do Ceará. O Ceará fez muito por merecer essa vitória. Eu não vejo nenhum jogador abaixo. Hoje eu vi no intervalo alguns comentando sobre o Lima, que ele estava fora do jogo. O jogador veio para um segundo tempo melhor, até marcar um gol, né? Fez aí o terceiro gol da equipe. Eu trago como negativo a postura hoje do The Strongest, né? Porque quando vai para fora realmente dos seus domínios, fica muito abaixo. A equipe que chuta bastante, finalizou mais de 25 vezes contra esse Ceará, e hoje não foi sequer perigoso, foi dar um chute lá pelos 35 minutos com o próprio Jucino e depois o Ursino. São jogadores que atacam quando eles têm a bola ali de fora da área. Clareou, meu amigo, eles estão batendo, mas o João Ricardo estava muito bem. Então hoje, o Ceará mais uma vez aí fazendo o dever de casa na Sul-Americana. Marquinhos deve ganhar confiança para esses próximos jogos, no Brasileirão e Copa do Brasil. Tem um adversário difícil, que é o Fluminense agora no final de semana, e depois tem as competições da Copa do Brasil, do Brasileirão. E na Sul-Americana o Vozão avança para as quartas de final, a tão sonhadas quartas de final, que venha o São Paulo ou Universidade. É bem verdade que o Ceará agora está em festa, a torcida alvinegra, e só aguardando essa noite que foi mágica e histórica, e vai ser difícil a torcida alvinegra esquecer este dia.